Avisos rápidos, como sempre, no começo do vídeo. Para começar, tudo que vai estar sendo dito nesse vídeo é a respeito da minha opinião, você tem o direito de ter uma opinião diferente. Segundamente, esse vídeo não vai ter spoilers de Tokyo Ghoul. Ele tem spoilers, mas quando ele for ter, eu vou avisar. Mas a primeira parte desse vídeo não tem spoilers, né? A maior parte desse vídeo não tem spoiler. Quando for ter, eu vou avisar, caso você queira ler sem nenhum spoiler. E também avisar que esse vídeo é só sobre Tokyo Ghoul, não sobre Tokyo Ghoul RE. Eu não terminei de ler Tokyo Ghoul RE, mas eu só queria avisar que sempre que eu me referir nesse vídeo à obra, eu vou estar me referindo apenas a Tokyo Ghoul, apenas a primeira parte do mangá, né? O primeiro mangá em si, não sobre o Tokyo Ghoul RE, porque como eu falei, eu nem terminei de ler. Então sempre que eu me referir à obra, estarei me referindo a Tokyo Ghoul. É isso. E apenas a Tokyo Ghoul. Há uns meses atrás, eu comecei a ler Tokyo Ghoul, o mangá, né? Porque eu queria realmente tirar a dúvida, pra saber se o Tokyo Ghoul é realmente ruim, igual eu vi algumas pessoas falando na minha vida. Existe aí um certo consenso, uma certa lenda urbana de que Tokyo Ghoul é ruim. E após eu completar a leitura do mangá, eu venho aqui dar a minha opinião a respeito sobre o que eu achei da obra e sobre como essa obra me impactou de algumas formas. Enfim, já deixa o like, se inscreve aí no canal. A gente quer continuar crescendo aqui. E vamos nessa. Inicialmente, eu gostaria de citar alguns pontos positivos que eu achei dentro da obra. O que eu gostaria de citar é que eu, sinceramente, gostei de Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul é sim um mangá muito bom. Um mangá ótimo, cheio de personagens cativantes. E esse é o primeiro ponto positivo. Os personagens dentro da história são extremamente cativantes, são envolventes. Até o personagem mais secundário é carismático e tem uma trama que te toca de alguma maneira. Então todos os personagens de Tokyo Ghoul são minimamente ali trabalhados. Cada um à sua maneira, mas são relativamente trabalhados ali em alguma coisa. Segundamente, eu gostaria de falar que a trama de Tokyo Ghoul é muito bem estruturada. Se você ler o mangá, você vai entender o que eu tô falando, mas cada acontecimento dentro da obra é amarrado a outro de uma maneira extremamente orgânica. De uma maneira que você não sente. Uma coisa que eu gosto de dar exemplo aqui. Eu já falei, eu não cheguei a falar sobre isso no vídeo de Dragon Ball que eu fiz, né? Mas uma coisa é que assim, em Dragon Ball, você não sente tanto dessa trama amarrada, porque meio que como o mangá é dividido em sagas, você tem que uma saga acaba e outra já começa direto. Tipo, você tem uma pausa ali, tipo, você não tem uma sensação de conectividade entre a maioria das sagas. O que é diferente em Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul é um mangá que cada arco, cada acontecimento é muito bem relacionado ao próximo. Então você consegue sentir muito bem o efeito de progressão. O ritmo não fica desbalanceado, não fica esquisito, não. Desde o começo até o final do mangá, você sente a progressão da história acontecendo aos poucos. Sendo assim, eu também quero falar sobre o ponto principal de Tokyo Ghoul, o ponto positivo mais efetivo de todos e o ponto positivo que fez me apaixonar pela obra completamente. Construção de momento. Tokyo Ghoul constrói os momentos da trama de uma maneira tão absurdamente incrível que ele faz uma coisa que eu vejo poucos mangás e poucas histórias no geral conseguindo fazer. Mas veja bem, ao que estou me referindo. Construção de momento é você pegar e você começar a construir um certo acontecimento aos poucos. Você vai indo lá e vai mencionando que pode acontecer tal coisa, e você vai construindo os personagens em volta daquilo, e quando chega naquele momento você constrói a ambientação,
você constrói o que os personagens estão sentindo em relação àquele acontecimento, e você tem um momento muito bom. Eu vou citar aqui um exemplo de spoiler, mas que eu não acho que seja um spoiler tão grande, porque eu acho que essa é a coisa mais batida de Tokyo Ghoul que todo mundo sabe, que é a cena do Kaneki sendo torturado. Essa cena tem uma construção de um momento absurdamente incrível, porque a partir do ponto que o Kaneki começa a ser torturado, você vai acompanhando todo o pensamento dele e do torturador dele, e você vai acompanhando ali os personagens que estão inseridos dentro daquele núcleo, e você vai se relacionando muito com todos eles. É um momento, assim, primoroso, se me permite dizer, né? A gente vai falar disso na sessão com spoilers do vídeo, né? E é um negócio simplesmente absurdo como o mangá segue dessa maneira construída. Eu recomendo fortemente que você leia o mangá. Eu não sei sobre o anime porque eu não assisti o anime inteiro. Eu assisti só algumas cenas que eu queria saber como ficou na adaptação. Mas, pelo que falam, o anime é bom, né? O anime, a primeira temporada pelo menos, porque eu sei que depois eles começam a meter uns loucos e adaptar uns bagulho nada a ver. Na verdade, inventar uns bagulho nada a ver dentro da história, mas enfim. Agora eu gostaria de falar sobre pontos negativos que eu vi na trama. Pontos negativos sobre Tokyo Ghoul. Em alguns momentos você sente uma encheção de linguiça. Mas uma encheção de linguiça que tu não cabe, não tem cabimento às vezes. Tem certas cenas que são muito maiores do que elas deveriam ser. Seja porque eles alongaram algum diálogo acima do que deveria ou alguma coisa do tipo. Mas não é tanto assim. Eu acho que isso acontece pelo menos umas 2 ou 3 vezes no máximo dentro da história. Mas na maioria das vezes não é tão perceptível essas encheções de linguiça dentro do mangá. O que me deixa pilhado mesmo é as explicações. Porque vamos lá. Tem uma parte do mangá que eles resolvem explicar sistema de poder pro Juzo. O Juzo é um personagem que chegou lá depois, né? Então faz sentido que o Juzo receba a explicação dele sobre o bagulho, porque ele é um iniciante, né? Ele é um caçador de ghouls iniciante. Então ele necessariamente precisaria receber ali a sua introdução ao assunto, né? A entender como os ghouls funcionam. Mas a maneira que eles fazem isso, que o autor faz isso, é simplesmente horrível. É tipo 2,5 páginas de texto, só texto, explicando detalhadamente cada coisa sobre os ghouls. Isso não é um problema. O problema é que essas informações não foram dadas antes, elas são dadas tipo lá pro capítulo 50 e pouco. E tipo, você vai lendo aquilo ali e você fica, então realmente era assim que funcionava, porque essas explicações já tinham dado por cima antes, eles não tinham se aprofundado em nada disso. Então o que acontece é que você acaba recebendo toda essa carga de informação em você de uma vez só pro Juzo aprender como funciona o bagulho. Sendo que faria muito mais sentido o próprio Kaneki aprender sobre isso, porque quando ele se tornou um ghoul, eles não explicaram isso pra ele em cena. Então acabou ficando sem nada, sem sentido. O leitor só vai descobrir a fundo sobre o assunto nessa cena do Juzo depois de muito tempo. Então eu acho que isso foi um ponto muito negativo. Fora que Tokyo Ghoul em geral tem umas explicações muito longas, que a maioria das habilidades em Tokyo Ghoul não são tão complexas assim de você entender, tipo. Traçando um paralelo aqui, é como se fosse a habilidade do Hakari em Jujutsu, que é tipo assim, é uma habilidade que não é tão difícil assim de você entender como ela funciona, mas os cara faz um texto tão gigantesco explicando de maneira tão complexa que você acaba não entendendo direito o que tá sendo falado ali. O terceiro ponto negativo é mais meu, mas eu sei que isso pode incomodar algumas pessoas. Eu quero fazer um vídeo só sobre esse assunto, mas é sobre a palavra, o termo mais banalizado do mundo, que é edgy.
isso é uma coisa Ed. Não sei o que, uma coisa diferentão. Aquele cara que se acha sombrio. Cara, não vou... Assim, tem uma cena. Uma cena que eu acho muito Ed. Eu não gosto de usar essa palavra. Mas tem uma cena que eu não vou dar o contexto, obviamente, porque eu não vou dar spoiler. Mas é a cena do eu vou quebrar metade dos ossos do seu corpo. Se você leu o mangá, você vai entender o que eu tô falando. E essa frase, eu não sei porque ela não me bate bem. Tipo, ela me parece tão artificial. Eu não sei explicar o que eu sinto em relação a essa cena, mas... Cara... Sei lá, tipo... É só esquisito. Mas em geral, o mangá não é tão Ed quanto falam não, tá? Só tem algumas cenas de personagens com comportamentos um pouco psicóticos, mas isso é mais sobre o realismo do mangá. Pessoas, seres humanos, provavelmente agiriam daquela forma mesmo naquelas situações, né? Mas pessoas mais instáveis, né? Psicologicamente. Então não é tão fora da realidade assim quanto muita gente diz, né? Acho que o povo deveria parar de usar essa palavra pra descrever qualquer coisa que seja minimamente diferente. Mas Tokyo Ghoul não é Ed, tá? Só essa cena que eu falei, que é um pouco. E como veredito, eu diria que Tokyo Ghoul é sim um mangá incrível. Eu aconselho pra cacete todos vocês lerem, porque é maravilhoso. Nota 10, absurdo demais Tokyo Ghoul. Leiam. Leiam quando tiverem com tempo, vale muito a pena ler. É uma história muito divertida. Os personagens são muito bem escritos. E eu gostaria aqui de adicionar um detalhe que eu não adicionei quando eu tava falando de pontos positivos, porque eu acabei me perdendo. Mas uma coisa que Tokyo Ghoul trabalha muito bem é lados da história. Por quê? Isso foi uma coisa que eu já citei em alguns vídeos de Attack on Titan. Que o maior problema de Attack on Titan é o fato deles venderem uma narrativa de esses dois lados aqui tem argumentos certos e errados, sendo que eles fazem você assistir a história inteira pelo ponto de vista de um dos lados, então você consequentemente vai ficar de um daqueles lados, né? No caso de Attack on Titan é Parades, você acompanhou a história de Parades desde o começo do mangá, então é muito difícil comprar a ideia de que Marley também tá certa em partes, entende? Porém, Tokyo Ghoul faz isso muito bem, porque em Tokyo Ghoul nós temos 3 facções principais, né? Os Ghouls do bem, o ACCG, que é a agência que caça Ghouls, e a Aogiri, né? Que é os Ghouls mais do mal, entre aspas. Eu digo Ghouls do mal e Ghouls do bem, entre aspas, porque eles deixam bem claro desde o começo do mangá que é tudo meio cinzento, tá? Não existe muito bem essa diferença de mal e do bem. Sim, a diferença é que os caras da Ogiri são um pouco mais... Assim, zero escrúpulos na cabeça, né? Mas o fim é que, assim... Eles fazem você assistir todos esses 3 pontos de vista na história e você acaba gerando empatia por todos os personagens. Tipo, você entende um pouco ali do Ayato na Ogiri, você vai acompanhando ali a história do Amon e do Juzou ali na CCG, ao mesmo tempo que você vai acompanhando o Kaneki e a Touka ali no outro grupo. Então você vai vendo esse desenvolvimento desses núcleos ao mesmo tempo e acaba ficando muito legal, acaba ficando muito bem escrito, porque você entende os motivos dos personagens quando esses núcleos eventualmente entram em conflito. Então acaba ficando muito interessante e muito bem feito. Mas vamos para spoilers. Se você não quiser spoilers, então o vídeo fica por aqui. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou. E não deixem spoilers nos comentários, eu vou estar de olho em vocês. Se deixar, marca lá, spoiler de Tokyo Ghoul. Mas enfim. Falando sobre spoilers agora do mangá. Algumas observações. A primeira coisa que eu queria falar é sobre um problema que eu vejo com muita nitidez dentro da história de Tokyo Ghoul. A supervalorização do Kaneki é uma coisa estúpida depois de um certo ponto do mangá. Porque o Kaneki começa o mangá sendo um moleque que é muito fraco,
e não consegue machucar ninguém, ele é todo filosófico e tal. Aí depois da tortura do Jason, o maluco vira uma máquina de matar, filho. Não faz sentido nenhum. E aí, tipo, na verdade faz sentido, eu entendo que tudo isso tem a ver com a tortura que ele sofreu. Mas o ponto é que, assim, depois que o Kaneki vira a máquina de matar, com o cabelo fica branco, mano, metade do elenco da obra só some. É ridículo, tipo, vira uma supervalorização do Kaneki, onde só ele tem luta relevante, só ele importa ali pro núcleo principal. Tipo, a gente ainda vai acompanhando a CCG e a Ogiri, mas assim, tipo, mano, cadê os outros personagens do núcleo do Kaneki? Fora o Tsukiyama, que aparece com bastante destaque nessa segunda metade da obra, o Kaneki vira 100% tipo tudo, vira o núcleo absoluto do bagulho. E isso é um negócio que eu gostaria de citar. Eu acho que eu falei num vídeo de Jujutsu uma vez. O seu protagonista tem que ter destaque, mas isso não significa que nenhum outro personagem mereça perder destaque, entende? Você tem que achar o meio termo, você tem que achar o ponto onde seu protagonista tem bastante destaque e o ponto em que os outros personagens secundários também são bem desenvolvidos. Uma obra que eu acho que acha esse ponto muito bem é Black Clover. Black Clover consegue achar muito bem esse ponto. Então, tipo, cara, Tokyo Ghoul se perdeu nesse sentido. Tipo, por mais que a obra continue sendo boa e os momentos do Kaneki, mesmo ele sendo absoluto ali, e os momentos do Kaneki continuam sendo bons, eles se perderam muito nesse sentido, porque a gente tem personagens como a Touka. Cara, a Touka é a deuteragonista do bagulho, tipo, ela é a segunda principal. E ela é completamente deixada de lado, cara, nessa segunda metade. Isso é muito triste, velho. Porque, tipo, ela... Mano, ela só para, ela não luta mais, não tem um momento marcante pra ela ali depois. E agora falando de coisas boas nesse final. 2 personagens que têm construções simplesmente magníficas, magníficas. Arima Kinshou. Cara, o Arima Kinshou é o maior caçador de gols da CCG. E eles vão falando isso. Por que eu gosto tanto da construção do Arima? Porque eles vão falando isso desde o começo da obra, desde o começo do mangá. Eles ficam falando, não, o Arima é muito forte. O Arima, nossa, se o Arima tivesse aqui, ele já tinha matado todo mundo. E não sei o que. E aí, conforme eles vão construindo esses momentos do Arima, essas pequenas citações, é aí que eu queria tocar no assunto que eu falei no começo do vídeo. Tokyo Ghoul é um mangá maravilhoso em conseguir gerar hype e depois suprir todo o hype que ele gerou. Isso é uma coisa que eu não vejo muita obra fazendo e isso é uma coisa muito importante de se fazer dentro de uma história. E Tokyo Ghoul faz isso com maestria. O Arima é o tempo inteiro dentro da obra, hypado, falando sobre como ele é zica, sobre como ele é forte, e quando ele aparece, ele não deixa nada a desejar. A cena final do mangá dele contra o Kaneki é maravilhosa, porque você vê o Kaneki completamente impotente. O Kaneki, que tinha ganhado muita força devido aos gols que ele devorou, e você vê o Arima solando o Kaneki na porrada, filho. É uma cena que você entra em choque, mas ao mesmo tempo você ama ver aquilo, porque o Arima foi muito bem construído. E a mesma coisa que eu tenho pra falar sobre a Eto. Cara, a Eto é uma personagem que eu gosto, porque ela não tem muita cena. Pelo menos não na primeira parte do mangá, não sei no RE. Mas, cara, a Eto é uma personagem que ela vai aparecendo ali como líder da Ogiri. E aos poucos, eles vão mostrando várias facetas dela, sem mostrar quem é ela de fato. E isso é uma coisa muito boa, tipo, a gente vai descobrindo aos poucos. Primeiro a gente descobre que ela que ela era filha do Yoshimura. E aí você vai mostrando esse negócio. Na verdade, nem sabe o sexo do bebê, se eu não me engano, né? Nem lembro dessa parte. Mas que ela era filha do Yoshimura. E aí você descobre que ela é um meio Ghoul.
Por causa do negócio da coruja de um olho só. Tal, e tal, e tal, e tal. E aí, cara, aquela cena final dela chegando na luta, na evasão da Anteiku, na forma de Kakuja, da coruja de um olho só, e esmirilhando todo mundo, é maravilhosa, cara. Porque a Eto foi muito bem escrita. Ela é muito bem escrita e a gente mal conhece a personalidade dela a essa altura da história. Então, tipo, mano, que bagulho absurdo. Tipo, que bagulho absurdo, de verdade mesmo. E aí a Eto aparece lá, esbagaça todo mundo, e aí ela finalmente revela a aparência dela saindo de dentro da Kakuja. E tipo assim, mano, que cena magnífica. Com isso, encerro meus pontos, encerro esse vídeo. Eu quero fazer um vídeo só sobre a introdução do Arima e talvez sobre a Eto também, deixem aí nos comentários se vocês quiserem, porque eu simplesmente amo Tokyo Ghoul, amei a história. Eu quero continuar lendo o RE. Eu parei de ler o RE porque a parte que eu parei ali entre o capítulo 30 e 35 ali. Tava muito chato, mas inclusive depois que eu terminar de ler o RE, eu vou trazer aqui um vídeo parecido com esse aqui sobre o que eu achei da história. Mas enfim. É isso por hoje, deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo. Comenta aí o que vocês acharam e falou!